Deus querido Pai, Jesus amado Mestre, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade. Que essa nossa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi Machado, falando sobre ressurreição e reencarnação. Vamos lá. Boa noite. É muito bom a gente estudar junto, né? Porque sempre a gente recebe uma energia muito boa, que nos ajuda até a entender melhor aquilo que nós temos que abordar, né? Porque muitas vezes, quando não fica bem feito, com certeza, não é culpa da intransparência da doutrina, né? Das metáforas, nem das alegorias, e sim de quem expõe, que não está fazendo a coisinha direita. Então, a gente pede sempre ajuda dos amigos encarnados e desencarnados, para que a gente possa entender direitinho o recadinho que os espíritos têm para nós, né? Escolhemos esse assunto, é a pergunta 1010 do Livro dos Espíritos, por hoje ser ao finalzinho da comemoração da Semana Santa, o domingo de Páscoa, né? Nós não temos essa comemoração assim, como a gente vê na Igreja Católica, mas entendemos a importância da comemoração desse dia, por ter sido, né, o dia em que Jesus ele dá a conhecer a sua vida na dimensão espiritual, né? Porque ele é dos 30 aos 33, passou seu recado aqui na Terra, e a gente não entendeu muito, ou quase nada, e depois ele então reaparece com sua forma perispiritual, e não em carne e osso, né? Então, nós vamos entender isso aí à luz da doutrina espírita, abordando o que os espíritos, né, nos dizem sobre este assunto. Então, vamos começar dizendo... O primeirinho aqui nunca vai. Vamos começar com essa ideia, né, da Páscoa e o Espiritismo. Então, para os espíritas, a Páscoa, como qualquer outro período do ano, deve ser um momento de reflexão, estudos e reafirmação do compromisso com os ensinamentos do Mestre, a fim de que cada um realize dentro de si e no meio em que vive o reino de paz e amor que ele exemplificou. Então, é um momento da vitória do espírito sobre a matéria, quando a morte do Mestre abre as portas para a imortalidade da alma. Então, a Páscoa está longe de ser o que hoje, né, a gente vê aí na Páscoa. Ela ficou reduzida às festas do coelhinho, dos ovinhos de Páscoa, né, da boa ceia com bacalhau e outras coisas. Mas isso é ótimo, porque em torno de uma mesa nós podemos expressar nossa afeição, nosso carinho, o nosso prazer de estarmos juntos com quem a gente gosta, e a oportunidade de estarmos exercendo a nossa tolerância com quem a gente não tem, assim, tanta simpatia, mas que tem que enfrentar, né? E Jesus foi até taxado como comensal, porque ele gostava muito de fazer suas pregações e dar suas lições em torno de uma mesa. Segundo os escritores, ele não comia nada. Perdão, estou pegando uma gripinha. E aí a gente acaba ficando com o bichinho do ram-ram. Então não tem nada contra essa questão da gente comemorar com festa. É ótimo, o Natal é assim, né? Uma festa religiosa também. E é sempre uma oportunidade da gente se juntar com outras pessoas e não esquecer, principalmente, da reflexão que o dia pede. Porque, da mesma maneira, o Natal, essas duas festas são as duas mais importantes, né? Porque o Natal é o nascimento
e essa Semana Santa é a morte. Então, são duas festas muito importantes que nos levam a muita reflexão, porque Jesus, ele foi o verbo que se fez carne entre nós. Está aí dizendo, carne, né? Não foi um corpo a gênero, não apareceu, né, como uma nuvenzinha se materializando, nada disso. Jesus nasceu de mulher, nasceu de Maria, com um corpo de carne no nosso plano material. Está lá nas Escrituras, o verbo que se fez carne, a palavra de Deus que se fez carne, longe de ser o seu único filho, porque senão nós seríamos filhos de quem? Né? Então, e nem o mais perfeito também, e sim um modelo que Deus enviou ao mundo para ser seguido por nós, está lá na 540 de O Livro dos Espíritos. Então é um momento importantíssimo, porque foi a vitória do bem sobre o mal, embora isso pareça um paradoxo, porque ele morreu. Ele morreu na cruz, ele foi pregado na cruz, ele não usou, ele não exerceu o seu poder, né? Aquele que ele tinha, tanto que Judas, erroneamente massacrado, né? Eu sou uma defensora de Judas, porque Judas, entre todos os apóstolos, o próprio Cristo dizia que ele era o melhor dos apóstolos, o mais inteligente, aquele mais capacitado. Mas também Jesus sabia que Judas ainda era muito imoral para entender a sua mensagem, mas ele era necessário ao grupo. Jesus não se juntou com os santos. Jesus se juntou com problemas, com pessoas problemáticas, com pessoas doentes, porque é realmente quem precisa de ajuda. O próprio Pedro, né, que era um forte apóstolo de Jesus, ele negou Cristo, né? E Cristo falou para ele que ele o negaria na ceia, que foi o último encontro dele com os apóstolos, assim, mais, digamos, oficialmente falando. Então, foi um momento, assim, muito importante na história, embora essa data não seja fixa, mas isso não é importante. É importante a nossa sintonia, o nosso pensamento, a nossa energia sobre esse acontecimento, para tirar disso tudo aí o melhor para nós, né? Usar tudo isso aí ao nosso favor, porque essa foi a intenção do Mestre quando aqui se fez carne. Então, é um momento da vitória do espírito sobre a matéria. Quando a morte do Mestre abre as portas para a imortalidade da alma, foi quando ele mostrou que a morte não existe, apenas para o corpo físico. E ele aparece saudável, né, resplandecente no seu corpo espiritual, no seu corpo celestial, como dizia Paulo, para aqueles seus apóstolos, né? Somente Tomé fez questão de ter certeza e precisou ver para crer, então materializou Jesus em suas mãos as marcas do Calvário, para que Tomé pudesse se certificar que realmente era o Mestre. Não apareceu a primeira vez para sua mãe, e sim para Madalena, né? Outro belíssimo ensinamento do Mestre, como todos os seus momentos na Terra foram registrados e foram marcados por belíssimas lições, né? E nós somos muito gratos mesmo por esse momento grandioso em que o Verbo se fez carne aqui entre nós. Ela hoje não está querendo funcionar não, a canetinha, mas vamos aqui no mouse. Não é na morte de Jesus... Pulou? Deixa eu ver aqui, só confirmar aqui. Sim. Para nós, espíritas, esse momento deve ser um momento de refletir. Refletir sobre as responsabilidades de cada um na árdua tarefa da Terra. Qual o objetivo da vida, né? Quais são as nossas responsabilidades aqui
nesse planeta, nessa grande escola. E sobre as fraquezas e defeitos que assolam as almas no mundo, partindo de si próprio. Então, diante de toda aquela lição, de todo aquele ensinamento do mestre, diante da sua morte, diante do poder que ele tinha, que Judas tinha certeza que ele ia usar, foi por isso que ele fez o que ele fez, que ele tinha absoluta certeza que Jesus não ia se entregar ao sacrifício pela sua imoralidade, então ele não se importou de unir aí o útil ao agradável para ele, né? Que seria negociar, ganhar alguma coisa, porque ele tinha certeza que Jesus não se entregaria. Ele realmente não entendeu, não tinha condições de entender o que estava acontecendo, qual era a grande mensagem do mestre, que era exatamente essa, né? De entregar a vida física para que a alma pudesse resplandecer no terceiro dia e provar, então, a imortalidade da alma. E sabendo das nossas fraquezas, de todas as nossas incertezas, os nossos medos e de tudo isso, então esses momentos são de muita reflexão e é isso que nós temos que realmente fazer, né, e contar. Na questão 1010, Kardec pergunta sobre essa questão. Porque a gente, né, pulando demais, isso aí vai ser um sacrifício. De contar com a ajuda aí dos amigos para ver se está tudo certo aqui. Porque, vamos lá. Para os judeus, a Páscoa, que vem da palavra em hebraico, Pessar, né? Porque tem um azinho aí, às vezes entra o E, às vezes entra o A, não conheço a língua, mas é mais ou menos assim. É uma antiga festa realizada para celebrar a libertação do povo hebreu do cativeiro no Egito. Então, muito antes de Jesus, né, essa data era comemorada, mas de uma forma mais diferente, né, de uma forma completamente até diferente daquela Páscoa cristã. Porque na época, os hebreus, eles eram escravizados pelo Egito, então o Egito recebeu o anjo da morte numa determinada época lá, e todas as casas teriam o seu primogênito morto por esse anjo da morte. Deus, para proteger e livrar as famílias dessa praga, pediu que eles imolassem um cordeiro e fizessem um sinal com o sangue do cordeiro nas portas das pessoas ali. E assim foi feito. Eles imolaram o cordeiro e sujaram a porta com o sangue. O anjo da morte, quando passava por ali, ele passava por essas portas e ele então não entrava para resgatar aí o primogênito da família. Então essa palavra, ela também tem uma conotação de pular, passagem e pulo. Então ele passava pela porta que tinha o sangue do cordeiro, pulava aquela porta e assim aquela família salvava o seu primogênito. Então era comemorada, até hoje eles fazem a comemoração da Páscoa com a imolação de um cordeiro. Eles têm essa comemoração porque foi o Cordeiro de Deus, depois, alegoricamente, simbolizando aí a Páscoa do Senhor, o Cordeiro de Deus que tirou os pecados do mundo, segundo a Igreja Católica. Então o Cordeiro vem dessa ideia da Páscoa judaica, onde o Cordeiro ali salvou o primogênito da família. Então aquele que vinha para salvar. E assim ficou essa conotação. E para os cristãos, então, a Páscoa simboliza a ressurreição de Cristo, 3 dias após a sua morte na cruz. Então, mais uma vez, o Cordeiro foi imolado na presença, então, de Jesus, né, por Jesus, para salvar a humanidade. O mesmo que esse Cordeiro fez lá atrás, uns 500 anos aí antes do Cristo,
para salvar o primogênito das famílias. Então, essa ideia, ela está muito mais afastada do que a gente gostaria, né? Porque é uma data extremamente importante. Porque é a vitória da alma sobre o espírito, sobre a matéria. É a vitória do espírito aí sobre a matéria. 1010. A pergunta que Kardec faz aos espíritos. O dogma da reencarnação da carne, da ressurreição da carne, é a consagração da reencarnação ensinada pelos espíritos? Aí tem aqui a resposta dos espíritos. Essa resposta dos espíritos aqui foi dada por São Luís. Ai, tomara. Como quereis que seja de outro modo? Dá-se com essa expressão o que se dá com tantas outras que só parecem desarrazoadas aos olhos de certas pessoas que a tornam ao pé da letra, a tomam, está errado aí, a tomam ao pé da letra e por isso são levadas à incredulidade. Dá-lhe, porém, uma interpretação lógica e esses a que chamais livres pensadores a admitirão sem dificuldades, precisamente porque raciocinam. Ora, essa questão a gente vai ver ao longo dessa explicação que Kardec oferece também sobre essa questão, não tem outra forma de ser. Ninguém ressurge dos mortos com seu corpo de carne. E é isso que leva muitas vezes à incredulidade das pessoas, ou que são livres pensadores, ou que são estudiosos das leis da física. Ah, mas para Deus nada é impossível. Mas claro que não é. Ele é o Criador, ele que criou todas as leis. Mas por que ele vai ficar criando leis para ficarem sendo revogadas por ele mesmo? Isso é uma insanidade, né? Então não vamos achar que Deus fizesse essas coisas, né? Nós temos um ciclo de vida, nada na natureza é destruído, mas é transformado, né? Então as coisas são transformadas, é a química do planeta. Então não vamos achar, né, que a gente vai ter aí uma ressurreição da carne, né? Porque isso é uma insanidade a gente imaginar isso com as provas e os avanços tecnológicos que nós temos. Continua, não... Ela está piscando muito, ela não vai acender, não. Não vai mudar. Vamos lá. Não vos enganeis, esses livres pensadores nada mais procuram do que crer. Eles têm, como os outros, mas talvez do que os outros, ansiedade pelo futuro. Mas não podem admitir o que é absurdo para a ciência. Claro que não, né? Nós também não precisamos nem ser físicos, nada disso, né? Basta observar. A doutrina da pluralidade das existências se conforma à justiça de Deus, somente ela pode explicar o que sem ela é inexplicável. Como quereríeis que esse princípio não estivesse na religião? Né? Então, a gente fica analisando, quando a gente vê, a gente fala assim, porque a Kardec escreveu e colocou sobre essa questão da fé inabalável. Né? Fé inabalável, só aquela que pode encarar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. Então, a Terra engatinha aí nessa questão aí das descobertas ainda sobre o universo, né? Nós não temos muitos conhecimentos, mas já temos bastante para nos dizer sobre essa impossibilidade, né? Porque isso aí seria algo assim, imaginemos uma época de juízo final e todos os corpos que já foram sepultados nessa terra se levantarem e se reorganizarem. Os homens de Neandertal, lá de trás... Isso aí é algo tão fantasioso, né? Tão utópico, tão ridículo até,
Porque é muito mais difícil a gente entender isso aí como seria do que entender que a matéria morre do jeito que está, ela vai ser transformada e o espírito se desliga dela, que é a parte inteligente, que isso aí não é negado por nada nem ninguém. Então, e vai se juntar novamente a um novo corpo com o material genético oferecido pelos elementos, né, do pai e da mãe, tirados do próprio planeta. Isso é tão lógico, é tão claro. Não tem dificuldade nenhuma de aceitar uma coisa dessa. Pior seria aceitar um homem de Neandertal levantando para viver, né, no juízo final. Isso aí é uma coisa que está completamente fora de questão, né? Aí, no desdobramento da questão 1010, está lá, 1010A. Então, a igreja, pelo dogma da ressurreição da carne, ensina a doutrina da reencarnação? Foi uma pergunta clara que Kardec fez, né? E São Luís, que está no comando dessas respostas aqui, ele diz: isso é evidente? Essa doutrina é a consequência de muitas coisas que passaram despercebidas e que não se tardará a compreender nesse sentido. Dentro em pouco se reconhecerá que o Espiritismo ressalta a cada passo do próprio texto das Escrituras Sagradas. Os espíritos não vêm, portanto, subverter a religião, como pretendem alguns, mas vêm, pelo contrário, confirmá-la, sancioná-la através de provas irrecusáveis. Eu não somei esses itens à nossa conversa de hoje, que não ia dar tempo. Mas na próxima conversa nossa aqui, quase sempre ela acontece no primeiro domingo de cada mês, quando a gente pode estar presente e tudo, eu vou trazer algumas pesquisas, né, que foram feitas, algumas evidências dentro do evangelho tradicional sobre reencarnação. Já trouxe uma vez, aliás, uma não, várias, mas vou trazer para a gente relembrar. Então, é uma questão de interpretação? Olha, em alguns casos pode até ser, mas em outros não tem como. Não tem como interpretar diferente, porque não está com alegoria, não. Está claro. Então, não vai dar margem a outra interpretação. É só uma questão de querer ver. Porque quando a gente não quer ver, pode estar aqui na frente que a gente não vê. Quando a gente não quer saber, pode ouvir o que for, a prova que for, né? A gente sabe que prova não convence ninguém, né? Senão o médico não fumava, né? Eu já até comentei aqui com vocês que nós tínhamos um médico de família lá no Rio, que era, depois eu fiquei sabendo que ele era espírita, no início eu nem sabia, e ele fumava desesperadamente. E ele era cardiologista e pneumologista. E fumava, hein? Fumava. E era uma pessoa espetacular. Bem depois eu fiquei sabendo que ele era espírita, porque eu vi um retrato de Bezerra de Menezes no consultório dele. Uma vez que ele precisou de atender meu filho, que estava com problema que a gente não sabia o que era, tinha só 4 anos. Aí eu entrei, ainda aquele retrato me chamou a atenção, mas eu não sabia de quem era. Aí quando eu saí do consultório, eu voltei, ele ainda virou para mim e falou assim: você não, seu filho vai ficar bom. Ele não vai ter mais problemas do que tem, não. Quem está precisando de médico é você, ainda falou assim para mim. Aí eu saí com ele, olhei aquele retrato, me chamou a atenção, eu voltei lá no consultório, perguntei a ele quem era. Ah, é um grande amigo. Eu falei, mas parece que eu conheço. Eu olho para ele, não me é familiar, parece que eu conheço. Ele falou assim, pode até conhecer, mas não dessa vida, porque ele já morreu há muito tempo. O nome dele é Dr. Bezerra de Menezes. Só falou isso. Aí depois a minha avó, que era médica dela há muitos anos, ela falou, ah, doutor Maltara, ele é espírita. Aí eu não era, ainda não estava no trabalho na época, passou despercebido isso para mim também depois que eu tomei assim conhecimento. Então, olha só, então ele não sabia que isso aí fazia mal, que ia acabar matando ele, foi assim, o final dele foi triste,
Ele sabia. Então a gente sabe que prova não vai convencer as pessoas. As pessoas precisam amadurecer e compreender, entender a coisa realmente, mas não só por prova. Prova não vai convencer ninguém, né? Então a resposta dos espíritos está aí. Isso é evidente. Essa doutrina é consequência de muitas coisas que passaram despercebidas. Coisas que passam e a pessoa não percebe, vê de outra maneira, olha de outra forma, e como está lá no Evangelho, né? Todas as questões, uma das mais famosas e mais conhecidas é o diálogo de Jesus com Nicodemos, quando ele falou que para ver o reino de Deus, ele teria que nascer de novo. Todo aquele que quiser ver o reino de Deus tem que nascer de novo. Aí Nicodemos entendeu tão bem, que era tão claro essa frase, nascer de novo, que ele perguntou: mestre, mas eu terei que entrar no ventre da minha mãe novamente? Tanto que ele entendeu de tão claro que estava, não tem alegoria nem metáfora aí. Aí Jesus ainda virou para ele e perguntou, que ele era doutor em lei, ele era membro do Sinédrio, ele se encontrava às escuras com Jesus, né? Escondidinho. Aí Jesus olha para ele e ainda fala: és doutor em leis e não entendes essas coisas? Porque os seus discípulos eram ignorantes e entendiam. Então a Bíblia está, né, o Novo Testamento, o Evangelho, está lotado de casos bem claros, afirmando e confirmando a reencarnação. E como é chegado o tempo de substituir a linguagem figurada, falam em alegorias, dando às coisas um sentido claro e preciso, que não possa ser objeto de nenhuma falsa interpretação. Eis porque, dentro de algum tempo, tereis mais pessoas sinceramente religiosas e crentes do que as tendes hoje. O Espiritismo, então, veio tirar o véu sobre as coisas. Está lá numa questão, se eu não sei, 640, não sei qual bem que é essa questão, dizendo que se Jesus falou todas as coisas, qual a importância do Espiritismo? Então, ele veio explicar de maneira clara, para que ninguém depois possa dizer que não sabia, que não tinha conhecimento disso. Então, o Espiritismo não é alegórico. Ele é claro, ele é simples. Então, não tem do que a gente falar que não está entendendo a coisa, que aqui não tem nada muito para interpretar, não. Aqui é para olhar, entender, procurar conhecer. Se não tiver de acordo com o seu entendimento, com as suas convicções, todas as religiões vão dar no mesmo caminho, vão levar a Deus. Cada um, então, tem que procurar aquela que mais se afinize com ele. Aqueles que acham um absurdo a reencarnação, então realmente não vão entender, não vão conseguir as explicações dentro da doutrina espírita, porque tudo é explicado através das reencarnações, mas vão encontrar conforto para as suas dores, para as suas mazelas, naquele conteúdo, né, de uma outra filosofia que aborde diferente, mas que vá dar para ele um conforto. Todas as religiões são boas, porque religião boa é aquela que modifica o homem para melhor. Então, se ele vai encontrar uma resposta, uma ajuda mais clara numa outra religião, não que ele não esteja apto a aprender o Espiritismo, nada disso. Ele está mais afinizado com aquela filosofia, e não há nada de mal nisso aí. Ele vai continuar seu progresso, e agora, o fato dele não aceitar a reencarnação não vai mudar a lei da reencarnação. Ele pode não aceitar, mas vai reencarnar. Aqui vem o comentário de Kardec, nos ajudando a compreender essa questão aí. A ciência demonstra a impossibilidade da ressurreição, segundo a ideia vulgar. Se os dispostos do corpo humano permanecessem homogêneos, embora dispersados e reduzidos a pó, ainda se conceberia a sua reunião em determinado tempo. Mas as coisas não se passam assim. Não é assim que acontece. Eles não ficam, eles não permanecem homogêneos, de forma nenhuma. O corpo é formado por elementos diversos: oxigênio, hidrogênio, azoto, carbono. Pela decomposição,
esses elementos se dispersam, mas vão servir à formação de novos corpos. E isso de tal maneira que a mesma molécula, por exemplo, de carbono, entrará na composição de muitos milhares de corpos diferentes. Não falamos senão dos corpos humanos, sem contar os dos animais. Então, olha só, não tem possibilidade dos elementos do meu corpo se reunirem no juízo final para eu ressurgir dos mortos com o meu corpo. Não tem a menor possibilidade disso. Porque quando o corpo foi manipulado pelos elementos da natureza, pela terra, pela água ou pelo fogo, eles deixaram de existir como tal. Eles foram transformados, eles foram decompostos, né? Esse corpo foi decomposto nesses gases que nós respiramos, que as plantas absorvem, que novos corpos se formam. Então, nós temos moléculas do nosso corpo de outras pessoas, de outros corpos que já foram transformados pela natureza. Então, não existe a possibilidade desses elementos se juntarem, mesmo porque eles estão dispersos na natureza. Então, isso seria um absurdo, algo realmente, né, que não dá nem para a pessoa imaginar isso aí. Não dá nem para pensar que isso aí pudesse ser. Então, aquele leguminho, aquela verdurinha que a gente come na nossa salada, tem elementos ali que já pertenceram a outros corpos, que ela absorve o oxigênio da natureza, ela absorve tudo. Então, essa mesa aqui, por exemplo, o material dela é o mesmo material do nosso corpo. Só que por uma questão, né, necessária, a maneira dos átomos se agruparem, transformou esses elementos em orgânicos. Ela é inorgânica e nós somos orgânicos. Então, a capacidade de absorver fluido vital, princípio vital, energia, é diferente. Mas são os mesmos elementos que nesse grande laboratório aí da natureza, aí a gente fica imaginando isso tudo no laboratório da Terra, que é um pixelzinho no universo. Imagina no laboratório do universo o que não acontece. Né? Então, achar que nós vamos levantar do túmulo no juízo final, todos lá, é uma vida só, a gente vai aprender, quer dizer, quem morreu com 2 anos, quem não morreu na barriga, também vai. Como que vai ser isso? Então, é algo que não tem resposta, realmente não tem resposta para a gente, se a gente for pensar dessa maneira, né? Sendo a matéria de quantidade definida e suas transformações em número indefinido, que a quantidade é definida, mas as transformações não se consegue definir. Como poderia cada um desses corpos constituir-se com os seus mesmos elementos? Há nisso uma impossibilidade material. Não se pode, portanto, racionalmente admitir a ressurreição da carne, senão como uma figura simbolizando o fenômeno da reencarnação. Como os espíritos começaram quando São Luís, como ele começou a responder essa questão, é uma questão de termo. É a mesma coisa, só que não é da carne, é da alma. Não é? Tanto que nessa conversa de Jesus com Nicodemos, ele deixa bem claro, o que é da carne, o que é do espírito é do espírito. Está separado isso aí. Espírito e matéria são coisas separadas. São elementos que constituem o universo. É dualístico. Deus no controle, o espírito e a matéria existiram desde sempre. A matéria não vai se transformar em espírito. Ah, mas ela não tem que evoluir? Tem. Ela vai evoluir. Ela vai se quintessenciar. Mas é matéria. Ué, mas aí qual é o destino? Ligar seu espírito sempre, porque o espírito não existe sem o perispírito. Só que ele vai se quintessenciando. É matéria, é semi-matéria. Então, ali é a quintessenciação dele, unido à alma, ao espírito, mas jamais o espírito vem da matéria. Por isso que a gente discute sobre a questão do erro da preposição naquela resposta de O Livro dos Espíritos.
quando diz que do átomo ao arcanjo, que ele mesmo começou por ser átomo. Não, o espírito nunca foi um átomo de matéria, nunca. Porque esses elementos são separados, eles constituem o universo, é o espírito e a matéria. Eles começaram juntos, eles se uniram. O espírito para intelectualizar a matéria e a matéria para dar oportunidade ao espírito de se manifestar no mundo material. Então, são elementos separados. Isso é dualístico, é separado. Então, nós não podemos pensar numa unicidade de vida, onde uma vida só para todas as criaturas que vão depois, sei lá quando, num juízo final, essas pessoas vão levantar do túmulo. Isso aí, né, acaba nos colocando numa posição até de um pensamento bem primário e até quase ridículo, né? E então, nada há que choque a razão, nada que esteja em contradição com os dados da ciência. O que pode contrariar a ciência nessa questão da reencarnação? Nada. Não vejo nada. Se alguém vir, a gente, né, pode pensar e cogitar, claro, que Kardec disse que nós temos que colocar tudo à análise da razão. Então, o que há de errado? A energia soltar na matéria, deixar na matéria que morreu, essa matéria vai para o mundo ser transformada, né, decomposta nos próprios elementos que a compõem, integrando-se à natureza do planeta, e a alma, né, que é energia, acompanhada do elemento material que já está se quintessenciando desde que nasceu, né, desde que foi criado pelo Criador. Então, aí essa alma, depois de um certo tempo, para operar a sua evolução, ela precisa ter contato com a matéria, vai adquirir um corpo novinho para lhe dar todas as oportunidades de aperfeiçoamento e progresso, né, com os elementos genéticos dos pais, e ela vai renascer novinho, numa edição nova e revista pelo próprio autor, como diz Benjamin Franklin. Né? Então, o que é de errado nisso? O que pode contrariar a ciência nisso? Eu não vejo, mas pode ser que, né, alguém esteja vendo, aí a gente tem que analisar melhor, né? Então, nada que contraria a ciência isso, mas contraria a ciência em tudo, levantar do túmulo aqueles corpos que nem tem mais, né, absolutamente nada. Então, é verdade que, segundo o dogma, essa ressurreição não deve ocorrer senão no fim dos tempos, enquanto, segundo a doutrina espírita, ocorre todos os dias. Todos os dias desencarnam e reencarnam espíritos, né, que fazem o balanço da sua vida. O juízo final é feito pela própria consciência da alma, né, que vê o que fez, o que analisa, faz um balanço, o que acertou e o que errou, o que explorou, ela precisa resgatar esse erro. Então, ela vai montar um plano para quando ela puder retornar ao plano material, ela continue dando andamento, materialmente falando, ao seu aperfeiçoamento, porque espiritualmente ela não para nunca, porque na erraticidade ela evolui muito, mas provar que ela melhorou tem que ser num plano material. Por isso que as almas precisam de reencarnar. Consideremos ainda que ela é o corolário natural da pluralidade dos mundos, hoje perfeitamente admitida enquanto, segundo a doutrina do julgamento final, a Terra é considerada como o único mundo habitado. Só tem, ainda tem essa. Na questão da ressurreição da carne, a Terra é o único planeta do universo. E os espíritos vão todos levantar e ficar na Terra, todos eles. Imagina, se hoje a população, o estado demográfico está uma coisa horrorosa, imagina todo mundo se levantando, né? Porque os espíritos reencarnam, quer dizer, ocuparam vários corpos, dezenas, inúmeros corpos na sua caminhada evolutiva. Um só, né? Um espírito só. E vai levantar não sei quantos corpos para um espírito só. A localização absoluta dos lugares de penas e recompensas só existe na imaginação dos homens. Então, não tem um lugar definido para que as pessoas, que os espíritos, que essas almas possam cumprir suas penas. Inclusive, no Evangelho não tem nem referência a purgatório. Vocês podem procurar que não tem. Não tem referência a purgatório. O purgatório foi criado
pela igreja para justificar a não condenação por Deus da alma ao inferno. Sabe por quê? Porque Deus não poderia condenar ninguém ao inferno. Porque pai nenhum condenaria eternamente o seu filho, o filho que ele criou. Então, e se Deus ensina a perdoar, como ele não daria o perdão? Outra coisa que não combina com a inteligência suprema, com Deus, né? Então, criou-se a ideia do purgatório, onde as almas vão pagar, vão penar, e para que elas fiquem livres do inferno. Isso significa que nenhuma alma iria para o inferno, porque todas vão se redimir num purgatório que não existe, né? Segundo a doutrina espírita, o purgatório é a terra, é aqui que a gente resgata e que a gente paga as nossas dívidas. Então a gente vê que o mais sensato realmente não é a ressurreição da carne, e sim da alma, né? A alma ressurge dos mortos, com o seu corpo espiritual, que Paulo já falava, que é o corpo celestial, né? O perispírito, que é a matéria quintessenciada, que foi evoluindo junto com o espírito. Aí, nós vamos aproveitar um texto maravilhoso que vai nos dar o sentido real de Páscoa, né? O que é a Páscoa e como ela deve ser a Páscoa. Então, é um texto maravilhoso de Jean, ele é um francês, ele é teólogo. Jean Yves, ele é maravilhoso, ele é uma alma lúcida, escreve divinamente bem. Então, tem um texto assim dele, ó. Sede passantes, porque Páscoa, a palavra Páscoa vem de pesar, que significa passagem. Sede passantes. Este tema da passagem é o tema da Páscoa. Pessah, em hebraico, quer dizer passagem. A passagem no rio de uma margem a outra margem. A passagem de um pensamento a outro pensamento. Os símbolos da Páscoa, nós encontramos o ovo, nós encontramos o coelhinho, né? O que será que acabou sendo assim, né? O ovo é o símbolo da vida, da renovação, da vida acontecendo, da vida começando, dando oportunidade de renovar-se, de passar para um estado melhor. Então, ele significa renovação, porque é o início da vida. Não precisa ser assim, denotativamente falando, né? Mas conotativamente falando, no sentido figurado, no sentido metafórico. Renovar-se, começar vida nova. A gente não precisa nascer para começar vida nova. Nós precisamos fazer passagem de nossos pensamentos a outros pensamentos. Passagem do nosso modo de ser para um modo melhor de ser. Então, esse texto desse teólogo é muito interessante, que ele focaliza muito bem isso. Está vendo? A passagem no rio de uma margem a outra margem. Não está nem mandando seguir o rio, está mandando passar de uma margem para outra margem. E nesse ir e vir, nesse vai e vem, a gente vai crescendo, a gente vai se aperfeiçoando, vai aprendendo, né? Então, precisamos constantemente fazer passagens. Passagens. Tanto que eu comentei aqui com vocês uma vez, conversando com uma pessoa próxima, que já está com uma idade mais avançada, perguntei o que mudaria na sua vida se voltasse a 50 anos. Disse nada. Aí eu fiquei assustada. Fiquei assustada, que eu falei, nada, não mudaria nada, nada. Então, olha só, não faria nenhuma passagem nesses 50 anos. Não faria nenhuma passagem de um pensamento para outro, né? Permaneceria ali,
numa margem só do rio. Onde está a evolução? Onde está o aperfeiçoamento? Onde está a evolução do pensamento, da afeição? Onde está o progresso do maior sentimento, do sentimento por excelência, que é o amor, que é o instinto elevado, é o instinto elevado até a altura do progresso feito. Então, onde está isso? Então, nós não podemos ficar, nós temos que passar. A natureza, nada na natureza é estável, nada permanece, nada fica. A gente não toma banho no mesmo rio nunca, porque ele corre, é a outra água que vem ali. E o tempo é único, esse tempo é único. Tem um diálogo maravilhoso no filme Troia, entre Aquiles e a jovem a troiana que ele trocou, entre aspas, digamos assim, pela Helena, né? Que deu todo o início àquela guerra toda. A Helena de Troia, que foi resgatada, foi roubada, né, pelo príncipe Paris. Então, Aquiles, conversando com ela, eu esqueci o nome dela, Brisa, não sei, qualquer coisa parecida com isso. Então, ele disse que os deuses têm inveja de nós. Aquiles fala com ela. Os deuses têm inveja de nós porque nós somos mortais e eles não. Eles são imortais. Isso quer dizer, a vida não passa para eles, eles não fazem passagem. Então, eles falam que ele era semideus, né? Porque quando ele nasceu, ele foi mergulhado no rio Estige pela mãe para ele ficar imortal, só que ela ficou segurando o pezinho dele. Quando ele mergulhou ele, então o pezinho ficou de fora. Aí o pezinho ficou mortal. Ele ficou imortal, tanto que ele é flechado e não morre. E ele morreu por uma flecha no seu calcanhar, que era o ponto frágil, o ponto fraco dele. Por isso que a gente fala, todo mundo tem seu calcanhar de Aquiles, tem seu ponto fraco, né? Então, ele como ele era semideus, ele era Deus, mas ele tinha a sua fraqueza no seu calcanhar, ele dizia, os deuses nos invejam, porque eles são imortais e nós somos mortais. Nós passamos. Tudo pode acabar de uma hora para outra, e isso torna a nossa vida muito mais intensa, muito mais interessante, porque ela pode acabar. Esse momento é único, porque ele passa. Nunca mais viveremos esse momento, esse minuto que a gente está vivendo, nunca mais teremos isso. Ele é único. A nossa situação é a melhor de todas que já vivemos. Mas nunca vamos poder resgatar esta situação atual, porque ela passa. Então, tudo na natureza passa. E se a gente não fizer passagens junto, nós vamos ficando para trás. E vamos responder por essa irresponsabilidade quando a gente não quer melhorar, né? A passagem de um estado de consciência a outro estado de consciência, isso é Páscoa. A passagem de um estado de consciência a outro estado de consciência. A passagem de um modo de vida a um outro modo de vida. Somos passageiros. Isso é progresso. Isso é aprendizado, né? Olha só, a passagem de um modo de vida para um outro modo de vida. Tudo é válido, tudo é experiência válida no aperfeiçoamento. A vida é uma ponte. E como diziam os antigos, não se constrói sua casa sobre uma ponte. Temos que manter ao mesmo tempo as duas margens do rio, a matéria e o espírito, o céu e a terra, o masculino e o feminino, e fazer a ponte entre estas nossas diferentes partes, sabendo que estamos de passagem. Lindo, né? Eu quando li esse texto, eu me apaixonei. É importante lembrar-se do caráter passageiro da nossa existência, da impermanência de todas as coisas, pois o sofrimento geralmente é de querermos fazer durar o que não foi feito para durar. Nada foi feito para durar.
tudo vai passar. Momentos alegres, momentos de dor, momentos de incerteza e de segurança, tudo passa. Nós precisamos de todas as experiências. Por isso temos que ser flexíveis. Flexíveis no mundo e flexíveis conosco. Porque a reflexão é um momento de flexibilidade interior. É quando nós nos voltamos para dentro de nós e refletimos sobre a nossa vida, sobre o que estamos fazendo aqui, conosco e com os outros. Nada foi feito para o dar. A natureza inteira nos mostra isso. A noite, né, é precedida pelo dia e vai embora e dá lugar ao dia. A lua nunca se encontra com o sol pela mesma razão. As ondas do mar sobem e descem, as águas avançam e recuam. Nada na vida da natureza permanece, porque nós vamos permanecer. É exatamente isso que nos leva a sofrer, porque a gente quer agarrar as coisas. Não pode. São experiências válidas, todas elas, que a gente tem que fazer com as nossas passagens. A grande Páscoa é a passagem desta vida mortal para a vida eterna. É a abertura do coração humano ao coração divino. É a passagem da escravidão para a liberdade. Passagem que é simbolizada pela migração dos hebreus do Egito para a terra prometida. Quando Moisés, acionando a sua varinha, provocou um vento tão forte que separou as águas do Mar Vermelho para que os hebreus e os animais todos pudessem passar por ali, para alcançar a liberdade. Então é uma metáfora linda, não é? Essa questão da passagem da escravidão para a liberdade. Aquele povo estava saindo da escravidão para a liberdade. E essa passagem nós temos que fazer. Passar da ignorância para a sabedoria. Passar da escravidão para a sabedoria. Para o contato direto com o maior, com o mais intenso, com o amor mais significativo. Isso é necessário na nossa vida. Então, precisamos fazer sempre, não é? Essa passagem aí na nossa vida. Mas não é preciso temer o Mar Vermelho. O mar de nossas memórias, de nossos medos, de nossas reações. Temos que atravessar todas essas ondas. Porque quando os hebreus chegaram lá, se apavoraram. Por quê? O faraó se arrependeu, mandou o exército para resgatá-los. E aí eles não podiam voltar porque tinha um exército, mas não podia seguir que tinha um mar na frente. E aí o medo ficou intenso, né? O medo do exército e o medo do mar. Então ele diz aqui, o Jean, né? Mas não é preciso temer o Mar Vermelho. Um mar de nossas memórias, de nossos medos e de nossas reações. Esse Mar Vermelho, ele está comparando as nossas memórias, aos nossos medos, as nossas reações, tudo que nos apavora, tudo que nos diminui, que nos enfraquece para fazermos passagens, porque a gente tem muito medo do desconhecido. Nós temos muito medo de sair da nossa zona de conforto, né? Temos que atravessar todas essas ondas, todas essas tempestades, para tocar a terra da liberdade, o espaço da liberdade que existe dentro de cada um de nós. Sede passantes. Creio que esta palavra é verdadeiramente um convite para continuarmos nosso caminho. Convite para continuarmos nosso caminho a partir do lugar onde algumas vezes paramos. Dali que a gente tem que continuar. Observemos o que para a vida em nós. O que impede o amor e o perdão. Onde se localiza o medo dentro de nós. É por lá que é preciso passar. É lá o nosso Mar Vermelho. A gente precisa atravessar o nosso deserto, não tem jeito. O terreno árido precisa ser
passado. Ele precisa estar presente na nossa vida para a gente sentir falta do que realmente é importante na nossa vida. Então, os nossos medos são necessários, né? Mas a gente tem que ver até que ponto nós estamos impedidos, né, de manifestar o amor e o perdão. O que nos prende, o que nos acorrenta, é por lá que precisamos passar. É lá o nosso mar vermelho. Mas, ao mesmo tempo, não esqueçamos da luz, a luz. Não esqueçamos a liberdade, a terra que nos foi prometida. Jean-Yves Leloup. Maravilhoso. Esse escritor, esse teólogo é maravilhoso. Mas a gente tem medo, né? A gente vive muito atormentado. Nós vivemos sempre tentados quando nós entramos no nosso deserto. Como Jesus também foi, né? Nós precisamos cruzar, passar pelos nossos momentos, pelas nossas vielas áridas, né? Pelas nossas ruelas sem verde, sem água. Faz parte da nossa vida. Mas temos que ter cuidado para quando entrarmos no nosso deserto, resistirmos às tentações como o mestre resistiu. Porque após ser batizado por João, ele foi jejuar, ele foi fazer sua quarentena, ele foi para o deserto. E lá, logicamente, era um momento propício para ele ser tentado. Então, ele foi tentado 3 vezes, assim como nós somos tentados quando a gente está no nosso deserto. O que é nosso deserto? Nossa dor, nosso sofrimento, nossos problemas. Ali, ó, começam os obsessores a tentar-nos, a tirarmos do nosso eixo, né? A fazer com que a gente saia do trilho da obediência à lei. É nesse momento, é na hora do testemunho que a gente tem que ter muito cuidado. Jesus exemplificou isso, né? Ao ser tentado pela fome, disse: nem só de pão viverá o homem. 40 dias sem comer. Foi tentado pela fome. Quando foi tentado nas escrituras lá, né, pelo diabo, a transformar pedra em pão, ele disse: nem só de pão viverá o homem. Ao ser tentado pelo poder, disse: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Quantos problemas nós evitaríamos, né? Se a gente prestasse realmente culto a Deus, né? Ao ser tentado a pôr em prova a proteção de Deus, disse: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Então é isso que a gente tem que fazer. Resistir às tentações. No Pai Nosso está lá, né? Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ora, Jesus não pediria para ser livre de tentações, porque ele não fez isso. Ele entrou no seu deserto e foi tentado. Mas o que ele pediu ali? Para nos livrarmos e nos fortalecer quando estivermos em tentação. Essa preposição em aí, não nos deixeis cair em tentação, ela tem um valor temporal. O valor de quando? Substitua que vai ficar bonitinho. Não nos deixeis cair quando estivermos diante das tentações. Jesus não ia pedir para ficar livre de tentação? Que isso não combinaria com ele? A tentação, o mal, tudo vai sempre existir. Nós é que temos que fazer passagens do bem para o bem, para que a gente se livre delas. A gente tem que entender a nossa escuridão, para que a gente sinta a necessidade da luz. Então, desertos nós vamos ter. Jesus teve o seu e nós vamos ter os nossos. Só precisamos reagir e ir contra as tentações que receberemos nesse momento que estivermos atravessando maus dias.
se for preciso, Deus vai abrir o mar em seu favor. Não tenhamos dúvidas a respeito disso. Nós é que nunca vimos ou nunca prestamos atenção de quantas vezes Deus abriu o mar a nosso favor. Mas como às vezes a gente acha que isso é presente do céu, né? Não sabe nem apreciar. Quantas vezes cruzamos o mar vermelho dos nossos medos, das nossas incertezas, certos de que abandonados nós não estávamos, mas às vezes a gente até se esquece que não foi mérito só nosso. Estamos cercados de amor do Pai, que é um Pai amoroso, que nos ama incondicionalmente. E quando nós reencarnamos, nós pedimos a sua proteção. E Davi, num momento belíssimo, também escreveu aquela passagem maravilhosa do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, não me faltarás, não é nada. A tradução certa não é não, é não me faltarás, não é nada. Porque nada dá a impressão de coisas, mas ali é Ele que não vai nos faltar. Então nós pedimos, o Senhor é o meu pastor, não me faltarás. Deitar-me faz em verdes pastos e águas tranquilas. É o que nós pedimos e é o que Ele faz. A sua bácula e seu cajado me protege. O que é bácula? É aquela varinha com um sininho, né, na ponta. E o cajado para expulsar os lobos, para proteger suas ovelhas. Então vamos ter certeza. Jesus veio, nasceu, se fez carne, viveu, deu suas lições, mostrou a vitória do bem sobre o mal, do espírito sobre a matéria, continua nos coordenando, nos ajudando. Façamos a nossa parte. Façamos a nossa parte, porque batei e abrir-se-vos-á. Isso é o certo. Buscai e achareis. Vamos fazer a nossa parte, temos a certeza que, se for preciso, Deus vai abrir o mar a nosso favor. Muita paz para todos.